Olá, povo de Deus, estamos mais uma vez aqui, a segunda aula de evangelização passo a passo, como ganhar alguém para Cristo. Eu estava ansioso de chegar logo a essa aula e tenho certeza que você também estava. Que Deus possa, com certeza, usar essas palavras que nós vamos ministrar para capacitar você para aquilo que Ele te chamou, ganhar vidas para o Senhor. Eu gosto muito de conceitos, então veja esse conceito que eu vou colocar na tela agora. A evangelização é um ataque ao reino das trevas. Você não pode esperar fazer isso e não receber nenhuma retaliação ou resistência. Amados, é isso. Na verdade, quando nós estamos evangelizando, nós estamos tirando pessoas do inferno, pessoas que estão debaixo do jugo do diabo, do jugo de Satanás. E ele não vai permitir. Muitos obstáculos vão surgir e é sobre isso que eu gostaria de compartilhar com você no dia de hoje. Os obstáculos da evangelização. Veja o alerta que Jesus mesmo nos colocou para que a gente veja que isso é sério. Veja o que está aí na sua tela agora. Mateus 10, do verso 16 ao verso 17, Jesus disse assim: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão nos sinédrios e vos açoitarão nas sinagogas. Queridos, para mim o texto está muito claro, que a evangelização é uma batalha espiritual. Nós precisamos estar preparados para tudo, porque com certeza haverá resistência, com certeza haverá situações que virão e acontecerão no momento que a palavra do Senhor estiver sendo ministrada, para que a pessoa, o nosso público-alvo, a pessoa que nós estamos abordando, ela perca a sua compreensão, seu coração venha se endurecer, enfim, atrapalha a evangelização. Então eu quero compartilhar com você hoje 3 obstáculos que nós precisamos ficar espertos. Eles existem e ocorrem com certa frequência. Eu tenho visto isso todos os dias quando eu estou abordando alguém na área da evangelização. O primeiro, veja o texto que eu coloco para você na tela. Mateus capítulo 13, verso 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Um dos obstáculos que nós temos na evangelização, queridos, é a demora no fechamento. Veja o que Jesus está dizendo na parábola do semeador. A semente, ela caiu numa terra boa, só que não deu tempo de germinar, porque veio as aves do céu e a levou. As aves do céu aí é o inimigo. Muitas vezes nós estamos evangelizando alguém, falando de Jesus, mas estamos temerosos, receosos, com vergonha de fazer um convite, de perguntar se ela quer entregar a sua vida a Jesus. Olha, existe um time, existe um tempo. E se nós não aproveitarmos aquele tempo em que a pessoa está sensível à palavra de Deus, nós poderemos perder uma grande oportunidade de levar aquela pessoa a uma decisão ao lado de Cristo. Então é importante que você entenda que nós não podemos demorar no fechamento, até porque ela está viva hoje. Ela está falando com você agora, mas e amanhã? E daqui a 1 hora? Temos que correr contra o tempo. Então, quando você expor a palavra do Senhor, não se demore e não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje. Não deixe que as aves do céu venham e roubem a semente. Um segundo obstáculo, também exposto na parábola do semeador, veja na tela. Veja, o segundo texto que eu quero apresentar para você, na palavra semeador, é Mateus capítulo 13, verso 20 e 21. O que foi semeado em rochas é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesma, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Ora, um dos obstáculos mais difíceis na evangelização é quando nós temos pessoas com grande envolvimento com o pecado. Veja que o texto diz que essas pessoas estavam na rocha. Rocha simboliza dificuldade, resistência. Há muitas pessoas que estão envolvidas com uma vida de erro, de pecado. Pessoas que às vezes estão com uma vida de roubo, de homossexualidade, de adultério, de vícios, e que haverá um processo mais doloroso para que essas pessoas sejam tiradas desse lugar. E se elas não tiverem o apoio da igreja, elas entendem a salvação, elas se entregam a Jesus, mas a igreja não está preparada para dar esse suporte, para ser paciente, por causa do nível de envolvimento dela com o pecado. O que acontece?
Naturalmente, as angústias e as perseguições do ambiente que ela está envolvida virão contra ela, porque ela quis romper com aquilo. E ela vai pagar um preço por isso. E se ela não tiver apoio, ela desiste. Há muitas pessoas que desistem. Há muitas pessoas que, por causa do seu profundo envolvimento com o pecado, seja ele em que área for da sua vida, sem receber o apoio e por causa das dificuldades que vai enfrentar pela frente, vai desistir. Portanto, quando nós estivermos evangelizando e tivermos em foco o público-alvo que nós vamos trabalhar, precisamos saber que nível de dificuldades eles vão enfrentar na hora que eles renunciarem ao pecado e quiserem seguir a Jesus. E nós precisamos estar preparados para acompanhá-los, para apoiá-los, para que essa semente também não seja sufocada e essa vida se perca. Ok? Terceiro obstáculo, ainda na parábola do semeador, veja o que diz o texto na tela. Veja o que diz então em Mateus 13, 22. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Um outro obstáculo da evangelização é o pouco envolvimento com a igreja. Veja, a pessoa acabou de conhecer o evangelho, começou a conhecer um novo caminho, mas de repente ela não cria raízes. Ela não começa a ser plantada em solos mais profundos. A pouca raiz faz com que ela não sobreviva. Quando uma pessoa se converte, ela precisa ser imediatamente integrada na igreja. É preciso que uma equipe de pessoas envolva essa pessoa, vá até ela, fique com ela, diariamente a acompanhe, já coloque ela num grupo, numa classe, em um ambiente em que ela se sinta amada, abraçada, envolvida. Porque, queridos, o desenvolvimento do evangelho não se dá com uma leitura. Ela não vai ler sozinha a Bíblia em casa. Ela não vai esperar domingo após domingo para ir para a igreja. Quantas pessoas nós perdemos por causa disso? Elas se convertem no domingo, elas se convertem em alguma programação, elas saem com o coração transbordante de alegria e vão esperar agora 8 dias até o próximo culto para que elas possam ver aquela igreja de novo. Ela não é visitada, ninguém liga para ela, ela não começa um estudo, ela enfraquece, ela se desestimula, porque todos os dias ela continua recebendo influências negativas, perversas, maliciosas, que o inimigo vai colocando para que ela esfrie. E aí ela tem pouca duração e ela se perde. Essa semente também se perde. Precisamos ficar atentos a esses 3 obstáculos. E eu tenho certeza que Deus lhe dará muitos frutos para a glória do Senhor. Bem, ficamos por aqui hoje. Até a próxima aula.